Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Quero começar a celebração de hoje lendo o Salmo 107, a partir do versículo 28, que diz assim: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que estavam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus habitantes. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os seus nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as famílias deles como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus interventor. Ele não é como o Deus dos filósofos de alguns séculos, que, como um fabricante de relógios, fabricou um relógio, colocou ele para funcionar e se mandou. Não, o nosso Deus, conquanto tenha criado os céus e a terra, a natureza, tudo na sua perfeita ordem, com suas leis funcionando maravilhosamente, como diz outros salmos, Ele ainda assim é um Deus que está disposto a intervir. É um interventor. E não é apenas um interventor, é também bom, um Deus bom. É por isso que nós o celebramos, porque Ele tem intervindo na nossa vida, Ele tem respondido clamores, Ele tem respondido orações, e Ele merece, é digno de ser louvado por nós, o seu povo redimido, o seu povo liberto, o seu povo abençoado. Vamos louvar juntos ao Senhor nesse momento. Está além do céu, onde eu não posso alcançar. Cheguei tão longe pra cair, mas teu amor veio e me salvou. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração.
buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, e então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei, quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Meu coração em ti está, vida encontrei, quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, e então dançarei em teus braços pra sempre. Em ti está, eu toco os céus com joelhos no chão. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor, minha vida.
Nesse momento de entrega de dízimos e ofertas, que é uma parte natural, uma parte importante da nossa adoração ao Senhor como igreja, como crentes, podemos honrar o Senhor com os nossos bens, honrá-lo com o fruto do nosso trabalho, honrá-lo mostrando que nossa vida toda depende dele. Eu quero dar uma palavra de gratidão, de alegria, porque foi emocionante ver nesta semana vários de vocês se mobilizando para ofertar, para ajudar, fazendo algo a mais, muitos de vocês, para abençoar a nossa igreja. E isso passa uma mensagem para nós, independente da questão financeira, uma mensagem de a igreja é importante para você, que você ama essa obra, que você se alegra em fazer parte deste corpo. Então eu quero deixar essa palavra de gratidão por todos que têm se mobilizado em abençoar, em honrar a nossa igreja, a nossa família espiritual. E para não ficar só como uma coisa no âmbito humano, quero dar um depoimento que um casal que talvez esteja nos assistindo agora, lá da sua cidade, sem que soubesse daquele áudio enviado pelo nosso tesoureiro para vários de nós, não é? Sem que soubesse de qualquer detalhe, eles sentiram-se impelidos nesta semana a irem até um banco e enviarem uma oferta para a nossa igreja. Isso mostra para mim que não é algo apenas humano, mas é algo de Deus mesmo. Eu agradeço a Deus por estar nos movendo para sermos fiéis, para sermos generosos com Ele. E o meu desejo, a minha palavra para você, que tem entrado nesse mover do Senhor, não é? É que o Senhor supra todas as suas necessidades, todas elas, segundo as riquezas do Senhor Jesus Cristo em glória. É o que está lá em Filipenses 4:19. E eu quero orar neste instante. Pai, obrigado pelo que o Senhor tem realizado nesta área na nossa igreja, nesta semana. Obrigado, Senhor, pelas vidas que têm se disponibilizado, se dedicado ao Senhor, em ofertar, em entregar seus dízimos a Ti, e que, Senhor, Tua bênção esteja sobre estas vidas, porque sei que quando o Senhor nos desperta para Te dar, para Te honrar, é porque o Senhor quer nos dar uma bênção maior do que aquela que já temos tido, Senhor, nesta área. Portanto, Senhor, abençoa cada vida, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa a fonte de renda, Senhor, abençoa o lar, abençoa todos aqueles que têm colocado, Senhor, o Teu corpo, a Tua família espiritual em lugar de importância nas suas vidas, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era não sou
o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, glória a Deus. Hoje a minha palavra para você, para nós, tem a ver com oração. Quero falar sobre orações que recebem respostas. Se uma oração ela não tem insistência, nem clamor, ela não terá resposta. Orar é entrar em guerra com Satanás. E por isso, por ser uma guerra, é necessário insistência. Martinho Lutero ele disse o seguinte: quando nós vamos orar, nós encontraremos todos os tipos de resistência. Satanás, na verdade, ele não quer nem que a gente comece a orar, e muito menos que a gente continue orando. Por que orar? R.A. Torrey respondeu essa questão uma vez. Ele disse: porque neste mundo está o diabo, e a oração é a única forma de resisti-lo. A oração é a única maneira pela qual podemos resistir a Satanás. O diabo, ele tem medo de crente que ora. Ele não tem medo de crente que vai à igreja. Ele não tem medo de crente que assiste pregações na internet ou que assiste celebrações na internet. Ele teme quem ora. Ele teme o crente, o cristão que ora. Andrew Murray, um homem de oração, ele disse o seguinte: os filhos de Deus, por meio da oração, podem conquistar e dominar qualquer coisa. Pense sobre isso. É uma verdade que vem da palavra de Deus. Foi dita pelo nosso irmão, mas é bíblico. Pela oração, nós podemos dominar qualquer coisa, conquistar qualquer coisa que seja do Senhor para nós conquistarmos, que seja do Senhor para nós dominarmos. Talvez essa situação terrível que você possa estar enfrentando, ela pode ser dominada pela oração. É isso que está sendo dito aqui. O diabo, por saber disto, por saber do poder que esta arma de oração tem na nossa vida, ele tenta bloquear a nossa comunicação com Deus. A Alemanha nazista, ela tinha um exército que não era muito numeroso, muito poderoso, mas ela venceu o exército mais poderoso da terra durante a Segunda Guerra Mundial, que era o exército da França. E em 4 dias a Alemanha invadiu a França, subjugou a França. Sabe por quê? Porque quanto a França tivesse o maior exército daquele tempo, tivesse as melhores armas, o melhor preparo, eles tinham falhas na comunicação. E os nazistas, então, com rapidez, subjugaram a França. Assim Satanás tem feito com muitos crentes que não se comunicam com Deus, não se colocam a orar, a clamar ao Senhor. E enquanto isso, o inimigo vai entrando e vai tirando um filho para a imoralidade, vai tirando outro filho para as drogas, vai esfriando a vida espiritual da família, do lar, vai colocando empecilhos dentro da família, que vão crescendo e crescendo e inviabilizando que aquela pessoa, que aquelas pessoas se tornem uma bênção nas mãos do Senhor, uma bênção para a igreja, uma bênção
para este mundo. Porque o diabo sabe do poder que a oração tem. Qualquer oração, então, necessita de perseverança. Eu quero, nessa palavra, estar mostrando um texto do Antigo Testamento, e depois do Novo, e depois tirando algumas conclusões. Primeiro, no Antigo Testamento, a passagem é 2 Reis 13, 14 a 19. É uma história sobre o rei Jeoás. Ele está preocupado porque Assírio o está atacando, ele está com medo, ele está acuado. E ele vai procurar quem? Vai procurar o profeta Eliseu, que está doente, está para morrer, mas era um homem de oração. Essa é uma coisa que também nós temos que entender. Por sermos crentes em Jesus, não estamos isentos de enfrentar as tribulações, as dificuldades desta vida. E ali está um homem que é um profeta de Deus, e ele está já no final da sua vida, está enfermo, está para morrer, mas ele conhecia o poder da oração, e ele conhecia o Senhor. E esse rei então vai procurar por Eliseu, para saber o que ele poderia fazer para vencer a Síria. E então, no texto diz que o profeta diz ao rei: pegue um arco nas suas mãos. O que quer dizer pegar o arco? O arco era um instrumento de batalha. Ele está dizendo: ore, ore, lute, lute, pegue o arco em sua mão. E ele disse também: golpeia a terra. E aí o rei golpeou algumas vezes apenas. Ao invés de o rei golpear várias vezes, ele golpeou ali 3 vezes, numa atitude displicente, numa atitude preguiçosa, numa atitude talvez de presunção também. E aí o profeta ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, e não apenas 3 vezes. Por causa disso, a vitória que você vai ter sobre a Síria será uma vitória só parcial. E assim acontece com as orações também. Se nós orarmos apenas um pouco, se nós não perseverarmos, não sermos persistentes na oração, nós não vamos conseguir ter a vitória completa que poderíamos ter no casamento, na vida profissional, com os filhos, nos relacionamentos, no ministério, na célula. Pegue o arco, guerreie, ore, 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 lute, lute, lute. É o ensino dessa passagem. O meu primo, ele tinha uma doença incurável, uma doença que a urina não saía do corpo, ela inchava ele. E foi feita oração por ele, oração perseverante, meses e meses de oração. E um dia meu primo foi miraculosamente curado pelo Senhor, porque oração perseverante, oração persistente alcança a meta, alcança o resultado. Nós temos que ter forças para golpear muito mais vezes até ganhar a batalha. Olha o que diz a passagem. Eliseu diz a Joás: você devia ter golpeado 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria, e a derrotaria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Que tragédia isso, não é? Poder ter uma vitória completa, seja em que área for da nossa vida, e termos apenas uma vitória parcial. Que tragédia isso! E por quê? Por não termos persistido, por não termos lutado, por não termos orado. Que isso não aconteça comigo, nem com você. Essa passagem, então, do Velho Testamento, ela fala sobre persistência, sobre oração perseverante. Agora veja essa outra passagem, no Novo Testamento, Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. É uma parábola que Jesus conta
uma história para ilustrar a necessidade, como diz aqui, logo no início da passagem, de orar sempre e nunca desanimar. Veja, se no Antigo Testamento somos ensinados a não apenas golpear poucas vezes, mas muitas vezes, no Novo Testamento somos ensinados a orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Essa é a postura que um cristão tem que ter enquanto Cristo não volta. Nunca desanimar. Estar atento, estar ciente. É claro, você vai ter momentos de refrigério, momentos de lazer, é claro. Mas na vida espiritual é preciso estar constantemente atento. É preciso estar constantemente em oração. Porque o inimigo está rondando. O apóstolo Pedro disse que o diabo é como um leão bramando ao nosso redor, e ele está procurando alguém para tragar, algum crente para destruir seu ministério, destruir seu lar, destruir as possibilidades que esse crente tem em Jesus de ser muito melhor do que ele tem sido. E nós então devemos vigiar e orar, o apóstolo Pedro diz. Vigiar e orar. Não podemos parar de orar sobre qualquer coisa que seja, porque as coisas estão difíceis. Se está difícil orando, querido, sem orar então, é como jogar a toalha, é como aceitar a maldição, é como aceitar o roubo, aceitar que aquilo seja levado de você. Não, tem que guerrear, tem que insistir, clamar, gritar, se preciso for. O salmo que nós lemos no início, por 4 vezes, Salmo 107, ele diz: clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua angústia, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Ele os livrou porque eles clamaram. Há um ensino por aí, há uma ideia na mente de muita gente de que aquilo que tem que ser, será. Isso não é ensino da Bíblia, querido. Isso é ensino do hinduísmo, do budismo, do estoicismo, seja de que lado for, da nossa cultura popular, mas não é da Bíblia. Não é da Bíblia. O ensino que diz que se uma pessoa ficou doente é porque Deus quis que ela ficasse doente. Se um casal se divorciou é porque tinha que ser assim. Não. Isso é um ensino errado. Esse é um ensino demoníaco. Esse é um ensino para nos fazer desistir antes mesmo de lutar. A Bíblia diz que nós podemos, como Andrew Murray falou, podemos conquistar e dominar qualquer situação através da oração. Se o seu casamento está com um problema, pela oração, confiante, perseverante, você pode vencer esse problema. Se a sua vida profissional estagnou, se você sente que tem que ser diferente, precisa ser diferente, pela oração, você pode vencer isto. E sabe, não só alcançaremos a bênção que se está pedindo na oração, mas conheceremos mais ao Senhor, andaremos mais perto dEle, aprenderemos a ouvir sua voz e a discernir sua vontade para a nossa vida. É verdade que às vezes começamos pedindo algo que pensamos ser importante para nós, e no correr do tempo descobrimos que Deus tem algo muito melhor do que aquilo que estávamos a princípio pedindo. Mas como descobrir se não orar, se não lutar com o Senhor, se não fazer isso que Jesus diz, orar continuamente, sem desanimar, nunca desanimar. A passagem aqui de Lucas 18, ela termina no verso 4 e 5, dizendo assim: o juiz falou. Era uma viúva que estava procurando justiça de um juiz que era injusto, que não estava preocupado com ela. E esse juiz falou assim: esta viúva está me aborrecendo,
E embora eu não me preocupe nem com ela, nem com ninguém, nem com Deus, eu vou fazer justiça a ela, para que ela não venha mais a me importunar. Eu devo lhe dizer que Deus, você sabe, Ele é muito diferente desse juiz. Ele não se incomoda que o importunemos, pelo contrário, Ele quer que o importunemos. Ele quer que oremos. Talvez você pense um outro pensamento errado que tem muito comum por aí, que é assim: eu não preciso orar, Deus sabe da minha necessidade. Eu não preciso clamar, o Senhor sabe da minha necessidade. É um pensamento errado, sabe por quê? Além de ser um pensamento muito ingênuo, porque nós estamos numa guerra, e há um inimigo que é forte, há um inimigo que resiste a que as bênçãos do Senhor cheguem a nós. Leia a história de Daniel, lá no capítulo 10 do seu livro. Ele orou por 21 dias e jejuou, e a resposta do Senhor foi enviada para ele já no primeiro dia, mas ela levou 21 dias para chegar, porque houve resistência no mundo espiritual. Entende? É necessário orar e clamar até que os céus se abram, a resistência caia por terra e a bênção, a vitória seja plenamente conhecida. Agora eu quero tirar 3 conclusões práticas para a nossa vida de oração. Em primeiro lugar, se você quer ter vitórias na oração, se isso é algo que há uma sede no coração, no seu coração, por isto, a primeira coisa é: saiba exatamente o que você quer. Muitas vezes as pessoas não progridem na oração, não crescem na oração, porque elas não sabem nem o que elas querem. Hoje elas querem uma coisa, amanhã elas querem outra. Para tratar com Deus na oração, é preciso saber exatamente o que nós queremos. Jesus contou outra parábola de um amigo que vai na casa do outro meia-noite pedir 3 pães. Ele sabia o que ele queria 3 pães. Essa mulher da parábola que vimos há pouco, ela também sabia o que ela queria. Ela queria justiça numa causa que foi colocada lá diante do juiz. O rei Joás, embora fosse um rei ímpio, um rei que não temia o Senhor, ele também sabia o que ele queria. Ele queria a vitória sobre a Síria. Quando Jesus falou com Bartimeu, ele pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? E Bartimeu, na ponta da língua, sabe, sem pensar, sem ficar, o que será mesmo que eu quero? Não, na ponta da língua: eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Então, saiba o que você quer. O Senhor se especializa em cristãos que têm um fogo ardente no seu coração, por uma bênção que Ele quer, uma bênção de Deus, para a sua vida, para a sua família, para os seus estudos, para a sua célula. Saiba o que você quer. Primeira coisa, para você ter vitória na oração. Segunda dica, tenha certeza de que Deus quer fazer isto que você quer. Isso é muito importante, porque não adianta nós tentarmos fazer um jogo de braço com Deus. Se Ele não quer fazer, é impossível você dobrar a vontade do Senhor. Oração não é para dobrar a vontade do Senhor. Oração não é para brigar com Deus e dizer: o Senhor não quer, mas eu quero. Não. Oração é para a gente conseguir do Senhor aquilo que Ele quer nos dar, mas que somente nos dará se orarmos, se clamarmos, se buscarmos a Ele. Ele disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ora, Deus não poderia anunciar sem que Jeremias clamasse, mas não é esse o trabalhar de Deus, não é assim que Ele trabalha. Ele trabalha com pessoas que o buscam. Volto a falar do Salmo 107 que eu li no início.
Por 4 vezes é dito ali: então clamaram ao Senhor, e Ele lhes respondeu. É assim que funciona na nossa vida. Esteja certo, então, de que Deus quer fazer. Como que você alcança essa certeza? Você alcança essa certeza na medida em que você vai lendo a palavra do Senhor, conhece as promessas da palavra dEle, e percebe que Ele, pelo seu Espírito, aquece essas promessas dentro de você. E vai nascendo aquela vontade, aquele desejo de ver aquilo realizado na sua vida. E aí você vai ganhando certeza de que o Senhor quer aquilo que você está pedindo, porque Ele mesmo colocou isso no seu coração. O Bob Pierce, já falei uma outra vez dele aqui, ele foi à China uma vez e lá ele viu uma situação de extrema pobreza. Chegou a ver até uma criancinha desfalecer de fome numa fila quilométrica para pegar uma sopa rala. E quando ele volta para o seu país, para os Estados Unidos, ele volta com um pensamento: eu tenho que fazer algo por aquelas crianças. Eu tenho que dar algo em favor delas. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava pondo a vontade dele no coração de Bob Pierce. E Deus quer pôr a vontade dele no seu coração, sobre o seu casamento. Não só de você ler na Bíblia, o que Deus poderia fazer no meu casamento, mas Deus quer acender esse fogo em você. Deus quer pôr a vontade dele com relação aos seus filhos na sua vida, no seu coração, com relação aos seus negócios, com relação, você que é líder de célula, à sua célula. E cresceu no coração de Bob Pierce encontrar pais adotivos para todas as crianças pobres da China. Olha que desafio. E ele orou, e ele orou, e ele orou, e ele clamou, e ele persistiu, e nasceu a Visão Mundial. Uma entidade cristã evangélica que tem abençoado simplesmente milhões de crianças, porque um homem orou. Pensa sobre isso. Um homem orou. Um homem soube o que Deus queria e pediu e clamou. E hoje, depois da morte dele, a obra continua, porque a obra é de Deus, não é nossa. Nossas orações são um meio de nós cooperarmos com o Senhor, para Ele fazer o que Ele quer fazer nessa terra. Em terceiro lugar, a terceira coisa que eu quero lhe dizer é: se Deus não lhe der isto que você vai pedir ou está pedindo, se isto não vier à sua vida, se você não conseguir isto, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegaria, aonde a Bíblia diz que você poderia chegar. Essa é a terceira coisa que você tem que ter bem clara na mente. Se eu não receber isto do Senhor, se eu não obtiver esta bênção, vai ficar lacunas, vai ficar terreno a ser conquistado, vai ficar um vazio. Tenha certeza de que aquilo que você vai lutar em oração é algo que realmente você quer, não é um desejo passageiro, é um desejo sério, firme, é a vontade do Senhor para você, e é algo sem o qual você não vai chegar ao ponto que Deus queria que você chegasse. Está disposto a lutar por isso? Está disposto a entrar nesta batalha de oração? Orar é batalhar. O diabo, ele vem bloquear nossas orações, mas nós já ganhamos essa luta. Sabe por quê? Cristo venceu o diabo na cruz. E na vitória de Jesus, nós podemos persistir e alcançar aquilo que o nosso coração quer. Eu quero terminar falando uma coisa para você que eu nem sei onde que eu ouvi, onde que eu li, mas
falou tanto comigo e fala é o seguinte: quem mira o céu conquista a terra. Quem mira o céu conquista a terra. Se você mirar o céu com sua oração, se você mirar o céu com os seus pensamentos, com o seu coração, você será um conquistador, um crente conquistador aqui nesta terra. Jesus termina aquela parábola da viúva, não é? Ele termina dizendo assim: será que o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar fé na terra? Isto é, será que vai ter gente, quando Jesus voltar, que ora, até vencer? Foi uma pergunta que ele fez, querendo dizer que os últimos dias serão tempos que talvez pouca gente vai orar. Mas que não seja em nosso tempo. Que a gente ore, que a gente clame, e que a gente não deixe o destino, a sorte das nossas famílias, da nossa igreja, dos nossos ministérios, à mercê de uma vida sem oração. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado pelo chamado que o Senhor nos faz para orar, sempre e sempre, seja através de Tua palavra, seja através de exemplos que nós temos perto de nós. Que haja coragem, que haja determinação em nossos corações para sermos pessoas de oração, Senhor. Para sermos crentes que perseveram e vencem na oração, Senhor. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Pai. Termino dando uma palavra de parabéns para todos os irmãos da nossa igreja que desenvolvem uma função pastoral. Hoje, dia 8 de junho, é chamado no meio batista, né, de o Dia do Pastor. E eu quero dividir este parabéns com vocês. Várias pessoas já têm me parabenizado. E eu quero parabenizar você que é líder de uma célula, que cuida de vidas, que cuida de ovelhas, que não pensa só na sua família, que não pensa só nas suas coisas. Estou me consertando aqui que o Dia do Pastor é 14 de junho, exatamente. Não sei de onde eu tirei o 8 aí, é o segundo domingo de junho, né? E você que pensa nas ovelhas, que pensa nas ovelhinhas de Jesus, você que cuida delas, que ora por elas, que vai atrás delas, você que faz o trabalho pastoral, de pastoreio, junto comigo, aqui na nossa igreja. Parabéns a você, tá bem? Parabéns, que o Senhor te fortaleça e te abençoe, em nome de Jesus. Encontrei a paz, o
Os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar. As ondas cessarão com o poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temos
palavra do Senhor nos diz em Isaías 52:7: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que nós, como Igreja do Senhor, nós agradecemos e reconhecemos a vida dos nossos pastores, sabendo que eles têm sido bênçãos, ferramentas nas mãos do Senhor na vida de todos nós. Em especial, a vida do pastor Joel. Somos muito gratos a Deus pela vida dele. Assim como esse texto diz, formosos são os pés, que a sua vida, pastor, o seu ministério, sejam sempre formosos, não apenas aos olhos da igreja ou das pessoas, mas principalmente aos olhos do nosso Deus. Eu queria encerrar compartilhando as palavras de Paulo, registradas ali em 1 Coríntios 15, 58, que diz: Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe. Pai, obrigada por tudo que você é pra gente, não só em casa como na igreja. Você é um exemplo pra mim de vida cristã, você é meu pastor. Parabéns pelo seu dia, viu? Pastor, obrigado por você cuidar da gente, por estar sempre à frente de tudo, estar sempre se colocando, né, à frente, sempre cuidando de tudo, cuidando da igreja, cuidando das células e gastando, né, investindo seu tempo na gente. Muito obrigado. O Natan também te ama, viu? Parabéns pelo seu dia. Pastor, feliz dia do pastor. Que Deus abençoe você e a gente queria te agradecer porque você é uma bênção para nossa vida. Pai, queria te agradecer pelo pastor que você é, os ensinamentos que você passa para mim, para nossa família, e te dizer que eu te amo muito, que você é uma pessoa muito especial na minha vida e um pastor incrível também. Deus abençoe você. Pastor, assim como essa flor é bela e faz diferença aos nossos olhos, assim também o nosso Deus tem utilizado a sua vida para fazer diferença na nossa vida, na vida das células e de toda a igreja. feliz dia do pastor. Que nosso Deus continue te abençoando. Boa noite, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês um texto que diz o seguinte: ser pastor é amar, é se dedicar sem nada esperar, é cuidar com carinho e muito esmero, é seguir o chamado de Deus e jamais se calar, sem reservas por amor ao Pai se anular. Ser pastor é se entregar, por uma causa lutar, e a cada manhã viver para Cristo sem duvidar, vivenciar com alegria todos os dias o sucesso de cada um que em seu rebanho está. Esse texto fala de uma forma muito poética sobre as características de um pastor. E pastor Joel, todas as características o Senhor executa com excelência. Me comove o amor que o Senhor tem com os membros da sua igreja, com o seu ministério, e principalmente o seu amor a Cristo. Isso aí enche nosso coração de felicidade, saber que a gente está sendo cuidado por uma pessoa que se dedica tanto, que ama tanto. Em nome de todos da igreja, pastor, eu queria deixar muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua paciência com todos nós. Que Deus abençoe sempre. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, pastor Joel, pelo seu dia, né? Mais um ano no ministério, né? Obrigado pelo ministério que o Senhor tem feito, o tempo que o Senhor tem sido pastor aí na nossa igreja, pastoreando a nossa igreja. Que Deus abençoe seu ministério, pastor, a cada ano, a cada dia. Obrigado pelas palavras de encorajamento, as mensagens que o Senhor tem mandado todos os dias, nesse momento difícil que a gente está passando, que a gente está vivendo. Que Deus abençoe ricamente seu ministério, pastor, como ele tem abençoado, dando muitos anos de vida para o Senhor, para a sua família, e que Deus venha suprir todas as necessidades de vocês. Muita saúde, muita paz, e obrigado pelas orações. Que Deus abençoe, pastor, a paz do Senhor. Fique com Deus. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos juntos.
com Jesus. Amém? Amém. Boa noite, Pastor Joel. Hoje é o dia do pastor e eu gostaria de dizer que eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pelos seus ensinamentos, orações, pela dedicação que o Senhor tem para conosco. E gostaria também de desejar o melhor de Deus na sua vida, que o Senhor continue te capacitando, que Ele seja sempre o teu auxílio, a tua fortaleza, e que o Senhor seja sempre muito feliz, muito abençoado, chuvas de bênçãos na sua vida, é o que eu desejo de todo o meu coração, que Deus te capacite cada dia mais e mais. Um feliz dia do pastor.